Ao longo dos séculos, o nome de Buda se tornou sinônimo de sabedoria e iluminação. No entanto, compreender o contexto em que ele viveu e transmitiu seus ensinamentos é fundamental para apreender a profundidade de suas palavras e a singularidade de seus ensinamentos. Buda viveu em um período de intensas transformações espirituais e sociais no nordeste da Índia, há aproximadamente 2.500 anos. Naquela época, o continente indiano fervilhava de buscadores, filosofias e práticas que exploravam os mistérios da mente e do espírito. A vida monástica era um caminho comum para aqueles que desejavam dedicar-se inteiramente ao desenvolvimento espiritual. Buda, que inicialmente foi conhecido como Siddhartha Gautama, abandonou uma vida de luxo como príncipe para buscar respostas para o sofrimento humano. Depois de um período de intensa meditação e ascetismo, ele alcançou o que se tornou conhecido como iluminação, um estado de compreensão profunda e total do universo e da natureza da existência. Com sua iluminação, Siddhartha se tornou Buda, o desperto, e sua visão do mundo transcendeu a cultura e as crenças de sua época, tocando o cerne da condição humana. O significado de ser um discípulo próximo. Logo após seu despertar, Buda começou a ensinar e atraiu seguidores de diversas origens. No entanto, ele não compartilhava todos os seus ensinamentos com todos os discípulos. Alguns aspectos de seu conhecimento foram transmitidos apenas para aqueles que estavam preparados para compreender sua profundidade. Ser um discípulo próximo de Buda significava mais do que apenas aprender os princípios básicos de seu caminho. Esses discípulos eram os que demonstravam um compromisso absoluto com a prática e estavam prontos para entender os mistérios mais profundos da mente. Esses discípulos próximos viviam em constante introspecção, aplicando os ensinamentos de Buda em cada aspecto de suas vidas. A proximidade com o mestre não era uma questão de favoritismo ou de privilégios especiais, mas de capacidade espiritual e disposição para enfrentar verdades muitas vezes difíceis de serem aceitas. Buda sabia que o caminho da iluminação era exigente e, portanto, transmitia esses ensinamentos reservados apenas àqueles que ele via como verdadeiros buscadores, comprometidos com o autoconhecimento e com a transformação interior. Por que alguns ensinamentos eram reservados? Muitos dos ensinamentos que Buda compartilhou com todos os discípulos eram voltados para o alívio imediato do sofrimento e a promoção de uma vida ética e pacífica. No entanto, ele acreditava que algumas práticas exigiam uma preparação mental e emocional significativa. Revelar certos segredos para aqueles que ainda não tinham a disciplina ou o entendimento necessário poderia levar a incompreensões e até causar sofrimento adicional. Os segredos mais profundos, portanto, eram reservados para aqueles que haviam demonstrado uma mente serena e um coração estável, capazes de suportar a transformação que esses ensinamentos provocariam. Esses ensinamentos reservados exigiam um nível elevado de introspecção e autodomínio. Buda entendia que, assim como uma semente precisa de solo fértil para germinar, esses segredos precisavam de uma mente preparada para que pudessem florescer. Para os discípulos mais próximos, ele revelou práticas e ensinamentos que não apenas aliviavam o sofrimento, mas levavam à libertação completa e à compreensão última da realidade. Esses segredos eram como ferramentas de lapidação interna, capazes de transformar uma pessoa comum em alguém desperto para a verdade última. Como estes segredos chegaram até hoje. Após a morte de Buda, muitos de seus ensinamentos foram transmitidos oralmente por seus discípulos. Naquela época, a tradição oral era o principal método de preservação do conhecimento, e os ensinamentos eram passados com precisão através de versos e cânticos que facilitavam a memorização. Os discípulos mais próximos de Buda guardaram esses segredos como tesouros, compartilhando-os apenas com aqueles que julgavam prontos para recebê-los. Ao longo dos séculos, esses ensinamentos secretos foram documentados em textos e escritos, preservados em mosteiros e em templos por toda a Ásia. Embora alguns segredos tenham permanecido ocultos ou só tenham sido revelados a poucos, muitos estudiosos e mestres modernos conseguiram trazer esses ensinamentos à tona novamente,
tornando-os acessíveis a um público mais amplo. Essa transmissão cuidadosa e reverente permitiu que os segredos mais profundos de Buda chegassem até nós, oferecendo uma oportunidade rara de compreender os mistérios que ele revelou aos discípulos mais próximos. Hoje, ao desvendar esses segredos, é essencial que se faça com o mesmo respeito e reverência dos discípulos originais, reconhecendo a profundidade de cada ensinamento e o impacto transformador que eles podem ter para aqueles que os praticam com sinceridade. Ao explorar cada um desses segredos, lembramos que eles são portas para um entendimento maior e que, como discípulos contemporâneos, também somos convidados a trilhar esse caminho com mente aberta e coração desperto. Segredo 1. A lei do espelho interior. A primeira verdade revelada por Buda a seus discípulos próximos trata do conceito da mente como um espelho, refletindo não apenas o que está ao redor, mas principalmente o que está dentro de cada um. Esse ensinamento é conhecido como a lei do espelho interior, que nos convida a perceber que tudo o que experimentamos é, de certa forma, um reflexo de nossa própria consciência. Segundo Buda, a mente humana não apenas interpreta o mundo ao seu redor, mas também o cria e o molda. Nossos pensamentos, sentimentos e percepções influenciam diretamente como vemos o mundo e como interagimos com ele. Para Buda, a compreensão dessa lei é um dos pilares do autoconhecimento. Ele acreditava que a verdadeira sabedoria nasce da capacidade de reconhecer o impacto das próprias percepções e de perceber que o que julgamos nos outros frequentemente reflete aspectos de nós mesmos. Esse espelho interior permite que cada pessoa enxergue a si mesma com clareza, identificando padrões, bloqueios e ilusões que limitam a liberdade espiritual. Compreender essa verdade pode ser um processo libertador e desafiador ao mesmo tempo, pois exige humildade e a disposição de confrontar aspectos de si que muitas vezes preferimos ignorar. O conceito do reflexo da consciência. A lei do espelho interior propõe que tudo o que experienciamos, sejam alegrias, tristezas, conflitos ou harmonia, é um reflexo da nossa própria consciência. Buda ensinava que, ao observarmos o mundo, o que vemos são interpretações construídas por nossas crenças, memórias e emoções. Quando um discípulo questionou se isso significava que o mundo não era real, Buda respondeu que o mundo é real, mas que a nossa compreensão dele é apenas uma interpretação. Assim, o espelho interior não distorce o mundo em si, mas sim a maneira como o percebemos. Para muitos, o primeiro passo para entender a lei do espelho interior é a aceitação de que nossa mente possui filtros. Esses filtros são construídos por anos de experiências, traumas, influências culturais e pessoais, que atuam como camadas sobre o espelho da consciência. Cada camada influencia a forma como reagimos às situações e às pessoas ao nosso redor. Compreender essa dinâmica é essencial para a autoobservação, pois nos permite perceber como os eventos externos são muitas vezes projeções dos nossos próprios estados internos. Buda encorajava seus discípulos a praticar essa observação cuidadosa, reconhecendo que, ao olhar para fora, estamos também observando aspectos de nosso próprio interior. A técnica da autoobservação silenciosa. Para cultivar a habilidade de enxergar claramente o reflexo da própria consciência, Buda ensinava uma prática de autoobservação silenciosa. Ele orientava seus discípulos a observarem seus pensamentos, emoções e reações sem julgá-los ou reprimi-los. Esse processo, segundo ele, era a chave para desvelar as camadas da mente e enxergar com clareza o próprio reflexo. A prática da autoobservação silenciosa começa com a respiração. Buda ensinava que a respiração é um ponto de ancoragem poderoso, capaz de trazer a mente para o momento presente e de acalmar as turbulências internas. Ele incentivava os discípulos a sentarem-se em silêncio, observando a entrada e a saída do ar e notando como a mente se comportava em meio ao silêncio. Esse exercício, embora simples, permite que a mente revele seus padrões ocultos. À medida que o praticante continua a observar, ele começa a notar pensamentos recorrentes, emoções que surgem e desaparecem e reações automáticas que surgem diante de certas lembranças ou ideias.
Buda enfatizava que, ao observar esses fenômenos mentais sem tentar controlá-los, somos capazes de ver o espelho da consciência sem distorções. Ele alertava, porém, que essa prática exigia disciplina e paciência, pois a mente frequentemente resiste a ser observada e tende a dispersar-se em distrações. Mas, para os que persistem, a autoobservação silenciosa revela, pouco a pouco, o reflexo exato do que somos, permitindo que possamos atuar sobre nossas fraquezas e cultivar nossas virtudes. Os 3 níveis de percepção. Dentro da lei do espelho interior, Buda explicou que existem 3 níveis de percepção que o discípulo deve desenvolver para entender profundamente essa prática: o nível superficial, o nível profundo e o nível transcendental. Cada um desses níveis oferece uma nova camada de compreensão sobre a natureza da mente e sobre como ela reflete o mundo. Nível superficial. Este é o nível inicial, onde a pessoa percebe apenas as reações automáticas e os julgamentos imediatos. Neste nível, nossas percepções são moldadas pelo ego e pelas experiências acumuladas. Os pensamentos tendem a ser rígidos e baseados em ideias pré-concebidas sobre o que é certo ou errado. A prática da autoobservação silenciosa ajuda a identificar e questionar essas reações automáticas. Nível profundo. No segundo nível, o discípulo começa a perceber as raízes das suas reações e julgamentos. Ele descobre que muitas de suas respostas são movidas por traumas, inseguranças ou desejos ocultos. Esse nível permite uma compreensão mais profunda dos próprios medos e ambições, revelando padrões de comportamento que condicionam a maneira como o indivíduo reage ao mundo. Nível transcendental. Este é o nível mais avançado de percepção, onde o discípulo se torna capaz de enxergar além das ilusões do ego e experimentar uma visão clara e desapegada da realidade. Nesse nível, as diferenças entre o eu e o outro se desvanecem, e o praticante percebe a unidade de todas as coisas. Buda ensinava que alcançar esse nível é raro e requer um estado de mente completamente pacífico e livre de apegos, mas é nele que reside a verdade última. Esses 3 níveis de percepção são marcos na jornada espiritual, permitindo que o praticante compreenda cada vez mais profundamente os reflexos que aparecem em seu espelho interior. Ao explorar esses níveis, o discípulo se aproxima do autoconhecimento e da liberdade interior, percebendo que os obstáculos do caminho são, na verdade, projeções de sua própria mente. Exercícios práticos de aplicação. Para auxiliar seus discípulos a desenvolverem a prática da lei do espelho interior, Buda sugeria exercícios específicos. Um dos exercícios principais é o de observar as próprias reações a outras pessoas, especialmente em situações de conflito ou desconforto. Buda ensinava que, quando nos sentimos incomodados com alguém, isso geralmente reflete algo que evitamos ou negamos em nós mesmos. Exercício 1. Em uma situação de conflito, o discípulo deve parar e observar seus pensamentos e emoções. Em vez de reagir imediatamente, ele deve se perguntar: o que essa situação está refletindo em mim? Esse simples questionamento permite um distanciamento emocional e ajuda a identificar aspectos internos que precisam de atenção. Exercício 2. Outra prática envolve a observação diária. Ao final de cada dia, o discípulo deve reservar alguns minutos para refletir sobre suas interações. Ele pode questionar-se sobre o que cada encontro ou evento trouxe à tona. Quais sentimentos surgiram em mim? Por quê? Esse exercício auxilia na compreensão dos padrões internos e como eles se refletem nas experiências cotidianas. Esses exercícios são ferramentas práticas para aplicar a lei do espelho interior e desvelar a verdade oculta na mente. Buda acreditava que, ao praticar a autoobservação e os exercícios de reflexão, o discípulo poderia alcançar uma clareza que transformaria não apenas a maneira como ele via o mundo, mas também a maneira como ele compreendia a si mesmo. Segredo 2. O código da transmutação mental. Ao aprofundar-se no espelho interior e reconhecer os reflexos que surgem em sua consciência, o discípulo percebe uma verdade inevitável. Grande parte do sofrimento e das limitações que experimenta provém de seus próprios pensamentos e emoções. Buda,
Ao identificar essa origem interna do sofrimento, desenvolveu o que chamou de Código da Transmutação Mental, uma série de ensinamentos que mostravam como transformar estados mentais negativos em fontes de sabedoria e serenidade. Esse processo de transmutação mental é, segundo Buda, uma forma de alquimia espiritual, onde sentimentos como raiva, medo e inveja podem ser transformados em compaixão, coragem e compreensão. O processo de transformação do pensamento. Buda ensinava que a mente é como um vasto campo onde cada pensamento e emoção plantam sementes que eventualmente se tornarão frutos, bons ou ruins, conforme o cultivo. Ele explicou aos discípulos que os pensamentos são, em sua essência, neutros. É o significado e a importância que atribuímos a eles que os tornam positivos ou negativos. Dessa forma, a transmutação mental começa pelo reconhecimento do pensamento como uma entidade mutável, algo que pode ser moldado e direcionado. Para iniciar essa transformação, Buda incentivava os discípulos a observar cada pensamento que surgisse em suas mentes, sem julgamento. O segredo, segundo ele, estava em desenvolver a habilidade de olhar para o pensamento sem apego. Ao fazer isso, a pessoa consegue separar o pensamento do eu, permitindo uma visão clara e objetiva. Esse distanciamento é o primeiro passo no processo de transmutação, pois impede que a mente reaja automaticamente, permitindo que o pensamento seja reavaliado e, eventualmente, transformado. Com o tempo e a prática, os discípulos aprendiam a perceber a natureza passageira dos pensamentos e a sua capacidade de moldá-los. Para Buda, a mente era como um espelho que poderia refletir uma tempestade ou um céu sereno, dependendo do treinamento. Esse entendimento é o cerne da transmutação mental. A percepção de que, com prática e disciplina, os pensamentos negativos podem ser transformados em virtudes, e o sofrimento em sabedoria. A alquimia das emoções negativas. Entre os ensinamentos de transmutação mental, Buda dava atenção especial às emoções negativas, pois ele sabia que essas eram as maiores barreiras para o progresso espiritual. Raiva, inveja, orgulho e medo são emoções poderosas, e quando não compreendidas, podem se tornar obstáculos intransponíveis no caminho. No entanto, Buda via nessas emoções o potencial para transformação e crescimento. Para ilustrar essa ideia, ele utilizava a analogia do fogo. Assim como o fogo pode ser destrutivo ou útil, dependendo de como é utilizado, as emoções negativas também podem ser redirecionadas e transformadas. A raiva, por exemplo, quando compreendida, pode se tornar uma fonte de determinação e coragem. O medo, uma vez aceito, pode trazer a percepção da impermanência e a humildade. Cada emoção negativa tem um lado positivo que pode ser acessado e explorado. Buda ensinava seus discípulos a não reprimirem essas emoções, mas a enfrentá-las e compreendê-las. Ele afirmava que, ao observar a emoção com calma e compaixão, é possível dissolver seu efeito prejudicial e transformá-la em uma qualidade que enriquece o espírito. A alquimia das emoções negativas não é um processo imediato, mas um treinamento contínuo de enfrentamento e transformação que leva a mente a novos estados de serenidade e clareza. O método dos 5 elementos. Para facilitar a prática da transmutação mental, Buda desenvolveu o método dos 5 elementos, que associa cada tipo de emoção e pensamento a um elemento da natureza: terra, água, fogo, ar e éter. Esse método permite ao praticante visualizar e compreender as qualidades de suas emoções, facilitando o processo de transformação. Terra representa a estabilidade e o apego. Em pensamentos e emoções, a terra reflete a necessidade de segurança e o desejo de controle. Buda ensinava a suavizar o apego por meio da generosidade e do desapego consciente, substituindo o desejo de controlar pelo prazer em compartilhar. Água simboliza a flexibilidade e as emoções. A água representa o fluxo dos sentimentos e a capacidade de adaptação. Quando emoções como tristeza ou ressentimento surgem, Buda orientava seus discípulos a deixar esses sentimentos fluírem, permitindo que eles se dissipassem naturalmente. Fogo, associado à raiva e à paixão. O fogo pode ser destrutivo,
mas também pode purificar. Buda ensinava que a raiva pode ser transformada em compaixão e energia criativa, ao entender suas raízes e utilizá-la como combustível para a ação positiva. Ar representa o movimento e os pensamentos. Os pensamentos surgem e se dissipam rapidamente como o ar. Buda recomendava práticas de respiração e atenção plena para acalmar a mente e transformar a inquietação em serenidade. Éter representa o espaço e a conexão com o todo. Buda ensinava que o éter simboliza a presença plena e a transcendência do ego. Esse elemento ajuda o praticante a cultivar a percepção de unidade e a dissolver sentimentos de isolamento. Esses 5 elementos servem como guias para a transmutação das emoções e dos pensamentos. Buda ensinava que, ao identificar a natureza de uma emoção e associá-la a um elemento, o discípulo poderia encontrar o antídoto adequado e promover a transformação mental de maneira mais eficaz. Práticas diárias de transmutação. Para tornar o processo de transmutação mental um hábito, Buda sugeria aos discípulos práticas diárias que fortaleciam o domínio sobre a mente e as emoções. Essas práticas ajudavam a construir resiliência emocional e a desenvolver uma mentalidade mais aberta e compassiva. Prática de reflexão matinal. Buda recomendava que, ao acordar, o discípulo dedicasse alguns minutos para refletir sobre suas intenções para o dia. Durante essa reflexão, ele poderia identificar áreas onde desejava melhorar e cultivar qualidades específicas, como paciência ou generosidade. Isso ajudava a mente a se preparar para enfrentar as adversidades de maneira positiva e a transformar desafios em oportunidades de crescimento. Meditação da compaixão. Ao longo do dia, Buda incentivava a prática da compaixão como antídoto para emoções negativas. Ao encontrar alguém em dificuldades, ou ao sentir raiva de uma pessoa, o discípulo era orientado a praticar a empatia, colocando-se no lugar da outra pessoa e imaginando como seria sua experiência. Esse exercício de compaixão ajudava a dissolver sentimentos de separação e a transformar a raiva em compreensão. Autoavaliação noturna. Ao final de cada dia, o discípulo podia fazer uma breve avaliação de suas ações e emoções, identificando momentos em que conseguiu transformar uma emoção negativa e momentos em que falhou. Essa autoavaliação não era para julgar, mas para cultivar a autoconsciência e fortalecer o compromisso com a transmutação mental. Com o tempo, essas práticas diárias criam uma base sólida para a transformação interior. Buda enfatizava que a transmutação mental não é um fim em si, mas um processo contínuo que molda a mente e o coração, permitindo que o praticante se aproxime cada vez mais da paz e da sabedoria. Ao aplicar o código da transmutação mental, o discípulo começa a ver os frutos de seus esforços no mundo ao seu redor. Sua mente se torna um jardim cultivado, onde as emoções negativas são constantemente transformadas e os pensamentos se tornam aliados em vez de inimigos. Essa alquimia interna abre caminho para a compreensão profunda e para a verdadeira serenidade, permitindo que o praticante enfrente a vida com leveza e sabedoria. Segredo 3. A matriz do tempo sagrado. Conforme os discípulos avançavam em suas práticas de autoconhecimento e transmutação mental, Buda os introduzia a um novo ensinamento que, embora sutil, possuía um poder transformador profundo: a matriz do tempo sagrado. Esse segredo revelava que o tempo não era apenas uma sequência linear de momentos, mas uma estrutura composta por ciclos naturais e períodos específicos, onde a mente e o espírito estão mais receptivos à prática espiritual. Entender a matriz do tempo permitia ao discípulo sincronizar-se com esses ciclos, otimizando suas práticas e aprofundando sua conexão com o mundo ao seu redor. Os ciclos naturais da consciência. Buda observava que a consciência humana passa por ciclos que acompanham as transições naturais do dia e das estações do ano. Esses ciclos moldam a disposição mental e emocional das pessoas, influenciando como elas percebem e interagem com o mundo. Assim como o corpo possui um ritmo circadiano, a mente também é influenciada por esses ritmos naturais, que podem ser harmonizados para facilitar o crescimento espiritual. Esses ciclos são divididos em períodos
que correspondem aos momentos de transição do dia: o amanhecer, o meio-dia, o entardecer e a meia-noite. Cada um desses períodos, segundo Buda, possui uma energia única que impacta a mente de forma distinta. O amanhecer, por exemplo, representa um momento de renovação e abertura, enquanto o entardecer favorece a introspecção e o fechamento de ciclos. Buda ensinava que, ao entender essas transições, o discípulo poderia adaptar suas práticas espirituais para aproveitar o máximo de cada período. Além dos ciclos diários, Buda também identificava as estações do ano como períodos de transformação e renascimento. A primavera simboliza o florescimento e a vitalidade. O verão representa a plenitude e a energia. O outono marca a transição para o desapego. E o inverno simboliza o recolhimento e a introspecção. Compreender esses ciclos permite ao praticante alinhar-se com o ritmo natural da vida, facilitando o processo de autodescoberta e crescimento espiritual. Momentos-chave para práticas espirituais. Dentro da matriz do tempo sagrado, Buda indicava momentos específicos que são considerados ideais para a prática espiritual. Esses momentos, chamados de momentos-chave, ocorrem nas transições de um período para outro, quando a mente está mais propensa à introspecção e à percepção elevada. Buda ensinava que esses períodos não apenas facilitam a prática, mas também promovem uma abertura maior para o entendimento dos ensinamentos profundos. Amanhecer é o momento de renovação e recomeço. Buda recomendava práticas de meditação ao amanhecer para aquietar a mente e iniciar o dia com clareza e serenidade. Nesse período, a mente ainda não foi influenciada pelas atividades do dia e a conexão com o estado de paz interior é mais acessível. Meio-dia. Este é o momento de máxima energia e vitalidade. Durante o meio-dia, Buda incentivava práticas de gratidão e de fortalecimento da intenção, como forma de direcionar a energia do dia para metas positivas. Essa prática ajuda o discípulo a manter o foco e a persistência em seu caminho espiritual. Entardecer. Esse é o momento de transição e de preparação para o recolhimento. Buda orientava os discípulos a usarem esse período para práticas de desapego e reflexão. Esse é um bom momento para revisar o dia e liberar qualquer peso emocional acumulado, permitindo que a mente se acalme antes do descanso noturno. Meia-noite. Buda ensinava que a meia-noite, embora pouco praticada, é um momento poderoso para a meditação profunda. Esse período é ideal para o praticante, que busca introspecção profunda e conexão com o inconsciente. Durante a meia-noite, a energia é mais silenciosa e favorece práticas de autoobservação e exploração das sombras internas. Esses momentos-chave atuam como portais temporais que facilitam a prática e ajudam o praticante a cultivar uma relação mais íntima com o próprio espírito. Buda ensinava que, ao praticar nesses momentos específicos, o discípulo experimentaria um progresso mais rápido e profundo, alinhando-se com as energias naturais que o cercam. O poder das transições do dia. Além dos momentos-chave, Buda enfatizava a importância das transições diárias, como o nascer e o pôr do sol. Ele explicava que essas transições representam ciclos de morte e renascimento, espelhando o ciclo da vida e da morte que ocorre continuamente em nossas vidas internas. Ao perceber a beleza e a profundidade dessas transições, o discípulo aprende a desapegar-se e a aceitar as mudanças como parte inevitável da existência. Para Buda, a prática de estar presente nesses momentos de transição diária permite que o discípulo internalize a ideia de impermanência e de fluxo. Ele ensinava que, ao contemplar o nascer do sol, por exemplo, o praticante pode refletir sobre o renascimento de sua própria consciência a cada novo dia. Da mesma forma, o pôr do sol oferece um momento de reflexão sobre o encerramento de ciclos e a aceitação da transitoriedade da vida. Essas práticas simples, quando realizadas com intenção e atenção, ajudam o discípulo a desenvolver uma mente serena e desapegada. Buda via nessas transições a oportunidade de reforçar a presença e de cultivar uma atitude de aceitação e serenidade diante das mudanças inevitáveis da vida. Rituais específicos para cada período. Buda
Recomendava rituais específicos para cada um dos períodos da matriz do tempo sagrado, pois acreditava que esses rituais fortalecem a conexão com o fluxo natural da vida e promovem a paz interior. Esses rituais eram simples e acessíveis, mas quando realizados com regularidade, criavam um espaço sagrado na rotina do discípulo. Ritual da manhã. Ao despertar, Buda sugeria uma prática de meditação focada na respiração e na gratidão. O discípulo deveria concentrar-se em seu coração e expressar gratidão pela vida e por mais um dia de oportunidades. Essa prática ajuda a abrir o coração e preparar a mente para um dia de paz e harmonia. Ritual do meio-dia. Durante o meio-dia, Buda recomendava uma breve pausa para a prática de gratidão. O discípulo pode dedicar alguns minutos para refletir sobre as bênçãos em sua vida e renovar seu compromisso com o caminho espiritual. Esse ritual é uma forma de fortalecer a conexão com o propósito e de recarregar as energias para o restante do dia. Ritual do entardecer. Ao final do dia, o discípulo é convidado a praticar a reflexão e o desapego. Ele pode meditar sobre o que aprendeu durante o dia e liberar qualquer emoção negativa que tenha surgido. Esse ritual ajuda a limpar a mente e o coração, promovendo um estado de paz antes do repouso noturno. Ritual da noite. Durante a noite, Buda sugeria que o discípulo praticasse uma breve meditação antes de dormir, com foco na respiração e no relaxamento. Essa prática auxilia na preparação para o sono e na transição para o descanso profundo, permitindo que a mente se desligue e recupere suas energias. Esses rituais específicos, quando praticados com disciplina, transformam o cotidiano em uma jornada espiritual contínua. Buda acreditava que, ao incorporar esses rituais, o discípulo criava um espaço sagrado dentro de si, onde a paz e a serenidade floresciam a cada dia. A prática da matriz do tempo sagrado não se trata apenas de marcar o tempo, mas de entrar em sintonia com a essência da existência. Cada momento sagrado, cada transição e cada ritual são lembretes da unidade entre o ser humano e o universo, conectando o praticante com uma fonte de sabedoria e serenidade que transcende o tempo. Segredo 4. O portal da presença total. Com o entendimento da matriz do tempo sagrado, o discípulo é conduzido por Buda a um dos aspectos mais profundos da prática espiritual, a presença total. Esse segredo, conhecido como o portal da presença total, revela que o verdadeiro poder da mente e do espírito reside no momento presente. Buda ensinava que a mente humana tende a vagar entre o passado e o futuro, revivendo memórias e criando expectativas, mas que o despertar espiritual só é possível quando estamos inteiramente presentes. Este portal não é um lugar físico, mas um estado mental e espiritual de completa atenção e consciência. A técnica do momento presente. Expandido. O primeiro ensinamento de Buda sobre a presença total é a técnica do momento presente expandido, uma prática que convida o discípulo a viver cada instante com plena consciência, expandindo a percepção do aqui e agora. Essa técnica não requer ferramentas ou rituais específicos. Ela apenas exige a disposição de estar atento a cada respiração, a cada pensamento e a cada emoção conforme eles surgem. Buda explicava que, ao expandir a percepção do momento presente, o discípulo é capaz de ver além das distrações da mente. Ele ensinava que o agora é como um oceano de infinitas possibilidades, onde cada instante é único e insubstituível. Essa percepção ampliada permite ao praticante enxergar a beleza do momento, perceber a impermanência de cada pensamento e entender que as preocupações e ansiedades são ilusões criadas pela mente. Para praticar o momento presente expandido, Buda orientava os discípulos a começarem com a respiração. Ele explicava que a respiração é o elo entre o corpo e a mente, e ao concentrar-se nela, o praticante se ancora no presente. À medida que a atenção se expande, a mente começa a observar o momento de maneira mais ampla, percebendo não apenas a respiração, mas também as sensações corporais, os sons ao redor e até as emoções e pensamentos que surgem e desaparecem.
Esse estado de presença total oferece uma clareza e uma paz que transcendem as distrações da vida cotidiana. Os 4 portais da atenção. Buda ensinava que o momento presente poderia ser acessado através de 4 portais de atenção: o corpo, a mente, as emoções e a respiração. Esses portais são como âncoras que permitem ao discípulo manter-se no presente, conectando-se ao seu próprio ser de maneira profunda e consciente. Corpo. O corpo é o primeiro portal para a presença, pois ele está sempre no presente, diferentemente da mente que tende a divagar. Buda orientava os discípulos a estarem atentos às sensações corporais, ao movimento dos músculos e à postura. Essa prática ajuda a mente a se acalmar e a se ancorar no presente. Mente. O segundo portal é a mente. Buda ensinava que observar os pensamentos sem apego é uma prática poderosa para acessar a presença total. Ao perceber os pensamentos que surgem e desaparecem, o discípulo entende que eles são passageiros e não precisam ser seguidos ou reprimidos. Emoções. As emoções são o terceiro portal e representam uma fonte rica de insights. Buda incentivava a observação das emoções como ondas que surgem e desaparecem no oceano da consciência. Ao perceber a transitoriedade das emoções, o discípulo desenvolve um estado de equilíbrio e desapego, permitindo que a presença se manifeste sem interferências. Respiração. A respiração é o quarto e último portal, considerado o mais acessível e eficaz. Buda ensinava que, ao concentrar-se na respiração, o discípulo conecta-se diretamente ao momento presente, criando uma ancoragem imediata que facilita o estado de presença total. Esses 4 portais são práticas de atenção que permitem ao discípulo acessar o momento presente em qualquer situação. Buda ensinava que, ao praticar a presença total através desses portais, o discípulo desenvolve uma mente mais tranquila e uma capacidade de lidar com os desafios da vida de maneira serena e equilibrada. O método da ancoragem consciente. O método da ancoragem consciente é uma prática desenvolvida por Buda para ajudar o discípulo a retornar ao momento presente sempre que a mente começar a divagar. Esse método consiste em utilizar um ponto de ancoragem, como a respiração ou uma sensação corporal, para redirecionar a atenção para o presente. Sempre que o discípulo perceber que sua mente está perdida em pensamentos sobre o passado ou o futuro, ele pode usar essa ancoragem consciente para retornar ao agora. Para praticar a ancoragem consciente, Buda sugeria que os discípulos escolhessem um ponto específico, como a respiração ou uma parte do corpo, e se concentrassem nele sempre que sentissem que estavam se distraindo. Esse ponto de ancoragem funciona como uma referência constante, um lembrete para retornar ao presente. Com o tempo, a mente se acostuma a essa prática e aprende a permanecer mais tempo no agora. A ancoragem consciente é uma ferramenta valiosa para enfrentar situações desafiadoras, pois ajuda a evitar reações impulsivas e a lidar com as emoções de maneira equilibrada. Buda ensinava que, ao ancorar-se no presente, o discípulo encontra uma fonte de força interior e resiliência, capaz de superar qualquer desafio com serenidade e clareza. Práticas para situações desafiadoras. Buda entendia que, para muitos, manter a presença total é particularmente difícil em momentos de tensão ou conflito. Por isso, ele ensinava práticas específicas para situações desafiadoras, onde o impulso natural é reagir em vez de observar e responder conscientemente. Esses ensinamentos ajudavam o discípulo a cultivar a presença mesmo em momentos de dificuldade, fortalecendo sua habilidade de manter a calma e a clareza. Prática do distanciamento consciente. Em uma situação de conflito, Buda ensinava que o discípulo poderia praticar o distanciamento consciente, observando suas próprias reações e emoções de uma perspectiva imparcial. Ele sugeria que o discípulo se perguntasse: o que estou sentindo agora? Como meu corpo está reagindo? Esse distanciamento ajuda a evitar reações impulsivas, permitindo que o discípulo responda de maneira serena e equilibrada. Prática da respiração profunda. A respiração profunda é uma prática simples, mas poderosa, para momentos de estresse. Buda orientava os discípulos a inspirarem e expirarem profundamente 3 vezes, concentrando-se na sensação de ar
entrando e saindo do corpo. Esse exercício ajuda a acalmar o sistema nervoso e a trazer a mente de volta ao presente, permitindo uma resposta mais consciente. Prática da empatia. Buda incentivava a prática da empatia em situações desafiadoras. Ao enfrentar um conflito com outra pessoa, ele ensinava que o discípulo poderia se colocar no lugar do outro, imaginando as razões e emoções que motivaram suas ações. Esse exercício de empatia promove a compaixão e ajuda a dissolver sentimentos de raiva ou ressentimento. Essas práticas para situações desafiadoras são formas de acessar o portal da presença total em momentos em que é mais difícil manter a calma e o equilíbrio. Buda acreditava que, ao dominar essas técnicas, o discípulo se tornava capaz de enfrentar qualquer situação com sabedoria e serenidade, encontrando paz mesmo nas circunstâncias mais adversas. O portal da presença total é, assim, uma passagem para a serenidade e o autodomínio. Ao cultivar a presença em cada momento, o discípulo não apenas encontra paz e clareza, mas também se aproxima da verdadeira liberdade espiritual. Este estado de completa atenção permite que ele experimente o mundo com um olhar renovado, percebendo a interconexão de todas as coisas e transcendendo as limitações da mente condicionada. Dessa forma, a presença total se torna uma prática de iluminação em si, levando o discípulo a um estado de paz inabalável e compreensão profunda. Segredo 5. A fórmula da dissolução kármica. Após a prática da presença total, Buda conduzia seus discípulos a um dos ensinamentos mais profundos sobre a natureza do karma. Conhecido como a fórmula da dissolução kármica, esse segredo era revelado apenas para aqueles que já haviam desenvolvido uma compreensão madura sobre a responsabilidade de suas próprias ações e pensamentos. Buda explicava que o karma é o resultado das ações e intenções, e que essas forças, uma vez ativadas, geram consequências que moldam a experiência e a realidade de cada indivíduo. No entanto, ele também ensinava que é possível dissolver o karma negativo acumulado através de práticas conscientes que transformam as causas profundas do sofrimento. O entendimento profundo do karma. Para Buda, o karma não era uma punição, mas um reflexo do ciclo natural de causa e efeito. Ele explicava que cada pensamento, palavra e ação cria uma energia que se manifesta na vida do indivíduo, influenciando suas experiências futuras. Esse processo é contínuo e acumulativo, o que significa que o karma de uma vida pode afetar as próximas, criando um ciclo que só pode ser rompido pelo entendimento e pela prática consciente. Buda ensinava que o entendimento profundo do karma requer que o discípulo assuma total responsabilidade por suas ações e compreenda que cada escolha tem consequências. Ele explicava que, assim como uma semente plantada inevitavelmente cresce e dá frutos, o karma se manifesta como o fruto das ações, retornando ao indivíduo no devido tempo. Esse ensinamento permitia que os discípulos desenvolvessem uma atitude de responsabilidade e autoconsciência, reconhecendo que a liberdade interior começa com a consciência de suas próprias ações. Além disso, Buda incentivava seus discípulos a verem o karma não como uma força imutável, mas como uma energia que pode ser transformada. Ele ensinava que, ao invés de se sentirem vítimas das circunstâncias, os praticantes deveriam entender que o poder de dissolver o karma negativo reside em suas próprias ações conscientes e em seu compromisso com o crescimento espiritual. O processo de libertação dos padrões. Um dos ensinamentos mais profundos sobre a dissolução do karma é o processo de libertação dos padrões. Buda ensinava que o karma negativo se manifesta frequentemente como padrões repetitivos de pensamentos e comportamentos que aprisionam o indivíduo em ciclos de sofrimento. Esses padrões kármicos atuam como correntes invisíveis, influenciando as escolhas e as experiências de forma inconsciente. Para dissolver esses padrões, Buda desenvolveu um método de autoobservação e libertação. O primeiro passo no processo de libertação é identificar os padrões recorrentes que causam sofrimento. Buda orientava seus discípulos a observarem situações e comportamentos que se repetiam em suas vidas,
perguntando a si mesmos quais eram as causas e as intenções por trás dessas ações. Ele explicava que, ao identificar a origem de um padrão, o discípulo já começa a enfraquecer seu poder. Em seguida, Buda ensinava a prática do desapego consciente. Ele afirmava que, para quebrar um padrão kármico, o discípulo precisa desapegar-se das expectativas e das ilusões que sustentam o ciclo. Isso envolve reconhecer as próprias emoções e motivações, sem se deixar dominar por elas. Esse processo de desapego permite que o indivíduo liberte-se das amarras emocionais que perpetuam o karma negativo, abrindo espaço para novas escolhas e possibilidades. Finalmente, Buda incentivava a prática da compaixão e do perdão, tanto para si mesmo quanto para os outros. Ele ensinava que a compaixão é uma das forças mais poderosas para a dissolução do karma, pois transforma a energia negativa em uma energia de cura e reconciliação. Ao perdoar a si mesmo e aos outros, o discípulo dissolve os laços de ressentimento e culpa, permitindo que o karma se desvaneça. As 7 chaves da transmutação kármica. Dentro da fórmula da dissolução kármica, Buda revelou aos discípulos 7 chaves para a transmutação do karma. Essas chaves representam práticas e atitudes que ajudam a transformar o karma negativo em energia positiva e a promover a libertação espiritual. Autoconsciência. A primeira chave é a prática da autoconsciência, que permite ao discípulo perceber os padrões kármicos que influenciam seus pensamentos e ações. Ao desenvolver a autoconsciência, o praticante consegue identificar o karma em ação e tomar decisões mais conscientes. Intenção pura. A segunda chave é cultivar a intenção pura em todas as ações. Buda ensinava que o karma positivo surge da intenção de agir com bondade e compaixão. Ao alinhar suas intenções com princípios elevados, o discípulo transforma o karma negativo e cria um ciclo de positividade. Desapego. O desapego é a terceira chave e envolve liberar-se das expectativas e desejos que geram sofrimento. Buda ensinava que o desapego permite ao indivíduo agir com liberdade e serenidade, sem se prender aos resultados de suas ações. Compaixão. A quarta chave é a prática da compaixão, que dissolve o karma negativo ao promover a conexão e o entendimento entre os seres. Ao cultivar a compaixão, o discípulo transforma o karma de sofrimento em karma de cura e harmonia. Perdão. O perdão é a quinta chave e representa a libertação do ressentimento e da culpa. Buda ensinava que o perdão dissolve os vínculos kármicos que aprisionam a mente, permitindo que o indivíduo siga em frente com leveza. Ação consciente. A sexta chave é a prática da ação consciente, onde cada escolha é feita com atenção e responsabilidade. Buda explicava que a ação consciente permite ao discípulo construir um karma positivo e interromper os ciclos de sofrimento. Aceitação. A sétima chave é a aceitação, que envolve aceitar as circunstâncias e as experiências como parte do processo de aprendizado. Buda ensinava que a aceitação permite ao discípulo transformar o karma negativo em sabedoria, reconhecendo que cada experiência traz um ensinamento valioso. Essas 7 chaves são ferramentas poderosas para a dissolução kármica e ajudam o discípulo a transformar sua vida de maneira profunda e duradoura. Buda ensinava que, ao praticar essas chaves diariamente, o discípulo não apenas dissolve o karma negativo, mas também cria uma base sólida para o crescimento espiritual. Exercícios de limpeza energética. Para complementar a prática de dissolução kármica, Buda recomendava exercícios de limpeza energética que ajudavam a purificar a mente e o corpo. Esses exercícios eram realizados para liberar as energias estagnadas e transformar os bloqueios que impedem o progresso espiritual. Exercício de respiração consciente. Buda sugeria que os discípulos iniciassem o dia com um exercício de respiração consciente. Esse exercício consiste em inspirar profundamente, retendo a respiração por alguns instantes, e depois expirar lenta e completamente. Esse processo de respiração ajuda a liberar energias estagnadas e a promover a clareza mental. Meditação do perdão. Outra prática recomendada por Buda é a meditação do perdão, onde o discípulo visualiza a si mesmo
e a outras pessoas envolvidas em situações de conflito ou mágoa. Durante a meditação, ele é incentivado a perdoar e a desejar felicidade a todos os envolvidos. Essa prática de perdão dissolve os laços kármicos e promove a cura emocional. Banho de purificação. Buda também ensinava que um banho de purificação é uma prática poderosa para limpar as energias acumuladas. Ele recomendava que o discípulo visualizasse a água como um elemento purificador, capaz de levar embora qualquer energia negativa. Esse banho é um ritual simbólico que ajuda a mente a se libertar do karma e a renovar sua energia. Esses exercícios de limpeza energética são complementos importantes na prática de dissolução kármica. Buda acreditava que, ao purificar o corpo e a mente regularmente, o discípulo cria um ambiente favorável para o crescimento espiritual e para a libertação dos padrões kármicos. A prática da fórmula da dissolução kármica é um caminho de libertação e renovação. Ao transformar o karma negativo e cultivar ações e intenções positivas, o discípulo inicia uma jornada de cura profunda, onde cada passo é uma oportunidade para construir um novo ciclo de paz e harmonia. Buda ensinava que, ao dissolver o karma, o discípulo se liberta das correntes do passado e encontra a verdadeira liberdade de ser. Segredo 6. O caminho do vazio criativo. Após a prática da dissolução kármica, Buda revelava aos discípulos um segredo que parece contraditório à primeira vista, mas que contém uma sabedoria profunda: o conceito do vazio criativo. Esse ensinamento explora a ideia de que, ao contrário do que se pode imaginar, o vazio não é um estado de falta, mas uma fonte ilimitada de possibilidades. Buda ensinava que o verdadeiro potencial criativo reside no vazio, onde a mente se liberta de seus apegos e limitações, permitindo que a verdadeira essência floresça. Esse caminho paradoxal revela que, ao cultivar o vazio interior, o discípulo experimenta uma plenitude que transcende a compreensão comum. O paradoxo da plenitude no vazio. Buda explicava que o vazio não é o nada absoluto, mas um estado de abertura e receptividade, onde a mente está livre de distrações e preconceitos. Ele comparava o vazio a um céu sem nuvens, onde a clareza e a tranquilidade são permanentes. Nesse estado, o indivíduo é capaz de perceber a realidade sem as distorções dos pensamentos e das emoções, como um espelho que reflete tudo sem se apegar a nada. O paradoxo do vazio criativo reside na ideia de que, ao esvaziar-se de desejos e preocupações, o discípulo se torna capaz de acolher uma fonte inesgotável de sabedoria e inspiração. Buda ensinava que essa plenitude no vazio é o ponto onde a verdadeira criatividade surge. Uma criatividade que não é moldada pelo ego ou pelas expectativas, mas que flui diretamente da essência do ser. Ele incentivava os discípulos a não temerem o vazio, mas a acolhê-lo como uma oportunidade de se libertarem das limitações mentais e experimentarem a verdadeira liberdade. Ao entrar em contato com o vazio criativo, o discípulo começa a perceber que a ausência de desejos e apegos permite que a mente se expanda. Esse estado de receptividade e abertura é onde ocorrem os insights mais profundos, onde a intuição e a inspiração se manifestam com clareza. Buda afirmava que, ao acessar esse estado, o discípulo se torna um canal de expressão pura e espontânea, livre das pressões do mundo exterior e das ilusões do ego. As 4 faces do silêncio. Dentro do caminho do vazio criativo, Buda apresentava aos discípulos as 4 faces do silêncio, que representam diferentes aspectos do silêncio interior e suas qualidades. Essas faces são como camadas que o discípulo explora ao longo de sua prática, cada uma revelando uma nova profundidade de autoconhecimento e sabedoria. Silêncio do corpo. A primeira face do silêncio é a quietude do corpo. Buda ensinava que, ao acalmar os movimentos físicos e adotar uma postura serena, o discípulo cria as condições para o silêncio interior. Esse silêncio é como uma preparação, onde o corpo se torna um espelho da mente tranquila. Silêncio da mente. A segunda face é o silêncio mental, onde o discípulo aprende a observar os pensamentos sem se apegar a eles. Buda explicava que, ao observar a mente sem julgamentos,
o discípulo experimenta um estado de paz, onde os pensamentos surgem e desaparecem como nuvens passageiras, sem deixar marcas. Silêncio do coração. O silêncio do coração é a terceira face e representa o desapego emocional. Buda ensinava que, ao liberar o coração de ressentimentos e desejos, o discípulo experimenta um vazio que é pleno em compaixão e serenidade. Esse silêncio do coração permite ao indivíduo acolher a vida com aceitação e amor. Silêncio do ser. A quarta e última face é o silêncio do ser, onde o discípulo se conecta com sua essência mais profunda. Nesse nível, o silêncio não é apenas a ausência de ruído, mas uma experiência de unidade com o todo. Buda descrevia esse silêncio como um estado de paz inabalável, onde o discípulo percebe a interconexão de todas as coisas. Essas quatro faces do silêncio são práticas que permitem ao discípulo explorar o vazio criativo de maneira progressiva. Buda ensinava que, ao desenvolver essas qualidades de silêncio, o discípulo se liberta das pressões e das ilusões da mente, permitindo que o vazio criativo floresça de maneira natural e espontânea. A prática da não-ação poderosa. Um dos pilares do caminho do vazio criativo é a prática da não-ação poderosa, que Buda descrevia como uma ação que surge do vazio e da espontaneidade. Esse conceito, embora sutil, ensina que a verdadeira ação não é forçada nem guiada pelo ego, mas surge de um estado de presença e liberdade. Buda ensinava que a não-ação poderosa não significa passividade, mas sim um estado onde o discípulo age sem a interferência do ego ou da vontade de controlar os resultados. Para praticar a não-ação poderosa, Buda orientava os discípulos a observarem seus impulsos e desejos de controlar as situações. Ele explicava que, ao soltar o desejo de controle, o indivíduo permite que a ação flua de maneira natural e eficaz, sem as barreiras impostas pelo medo ou pela dúvida. Esse estado de não-ação é uma expressão do vazio criativo, onde o discípulo se torna um instrumento da ação pura, sem as distorções da mente condicionada. A prática da não-ação poderosa é especialmente útil em momentos de decisão ou conflito, onde o impulso natural é agir de maneira reativa. Buda ensinava que, ao praticar a não-ação, o discípulo abre espaço para que a intuição e a sabedoria interior guiem suas escolhas. Essa prática não apenas fortalece a conexão com o vazio criativo, mas também promove uma vida de ações harmoniosas e equilibradas, onde o praticante age em alinhamento com sua verdadeira essência. Meditações específicas reveladas. Para explorar o vazio criativo de maneira mais profunda, Buda compartilhava com seus discípulos meditações específicas que os ajudavam a acessar esse estado de plenitude no vazio. Essas práticas meditativas eram desenhadas para expandir a percepção e aprofundar o estado de silêncio interior, permitindo que o discípulo se conectasse com sua própria fonte de criatividade e sabedoria. Meditação da observação do vazio. Esta meditação consiste em observar o espaço ao redor, percebendo o vazio que existe entre os objetos e sons. Buda ensinava que, ao focar-se no vazio em vez das coisas, o discípulo começa a perceber a essência silenciosa que permeia tudo. Essa prática ajuda a mente a se desprender das distrações e a se abrir para a experiência do vazio criativo. Meditação da autoinvestigação. Nesta prática, o discípulo é convidado a questionar a própria identidade, perguntando-se: quem sou eu? Buda explicava que essa investigação conduz ao vazio, onde o ego e as falsas identificações desaparecem, deixando apenas a essência pura e criativa do ser. Essa prática permite que o discípulo experimente o vazio como uma fonte de plenitude e sabedoria. Meditação do silêncio profundo. Esta meditação envolve a prática de permanecer em silêncio absoluto, sem tentar controlar ou manipular a mente. Buda ensinava que, ao permitir que o silêncio se estabeleça naturalmente, o discípulo acessa o estado de vazio criativo, onde a intuição e a inspiração surgem espontaneamente. Esse silêncio profundo é uma experiência de paz que transcende as palavras e as limitações mentais. Essas meditações são portais para o vazio criativo, oferecendo ao discípulo a oportunidade de explorar sua própria essência
e descobrir a liberdade que reside na ausência de desejo e apego. Buda ensinava que, ao praticar essas meditações regularmente, o discípulo experimenta uma transformação interior, onde o vazio não é mais temido, mas acolhido como uma fonte de poder e realização. O caminho do vazio criativo é, assim, uma jornada de autodescoberta e liberdade. Buda explicava que, ao liberar-se das expectativas e ao abraçar o vazio, o discípulo se torna um canal de expressão verdadeira, onde a paz e a criatividade fluem sem esforço. Esse estado de plenitude no vazio revela que o verdadeiro poder espiritual não está em possuir ou controlar, mas em ser um com o todo, acolhendo cada momento como uma oportunidade de expressão e sabedoria. Segredo 7. A chave da iluminação instantânea. Após a jornada pelos segredos do autoconhecimento, da transmutação mental e do vazio criativo, Buda introduzia seus discípulos ao último e mais profundo ensinamento, a chave da iluminação instantânea. Esse segredo revela que o despertar espiritual não precisa ser uma busca demorada e árdua. Ao contrário, a iluminação pode ocorrer em um único instante de percepção pura. Buda ensinava que o despertar é, essencialmente, uma mudança radical na maneira de ver e experimentar a realidade, e que essa transformação pode acontecer subitamente, em um momento de completa presença e clareza. O conceito do despertar súbito. Para muitos, a ideia de uma iluminação instantânea parecia impossível, pois acreditavam que o despertar era algo a ser alcançado através de anos de prática e dedicação. No entanto, Buda explicava que o despertar não depende do tempo, mas de um estado de receptividade e abertura mental. Ele descrevia o despertar súbito como um relâmpago que ilumina a escuridão, revelando instantaneamente a verdadeira natureza da realidade. Esse instante é um momento de compreensão plena, onde o discípulo percebe a unidade de todas as coisas e transcende as ilusões do ego. Buda ensinava que o despertar súbito ocorre quando a mente está completamente presente e livre de julgamentos. Nesse estado, o indivíduo não está preso ao passado nem preocupado com o futuro. Ele simplesmente é. Esse estado de ser puro é a essência da iluminação, onde a mente percebe sua verdadeira natureza e se liberta dos grilhões da ignorância. Para Buda, o despertar súbito é a experiência direta da verdade, uma verdade que não pode ser ensinada, mas apenas vivenciada. Os gatilhos da realização. Embora a iluminação instantânea não possa ser planejada ou forçada, Buda identificava certos gatilhos que facilitavam essa experiência de despertar súbito. Esses gatilhos são práticas e reflexões que ajudam o discípulo a se abrir para o estado de presença total e a experimentar a realidade sem as barreiras do ego. A reflexão sobre a impermanência. Buda incentivava seus discípulos a refletirem sobre a impermanência de todas as coisas, reconhecendo que tudo está em constante mudança. Ao perceber que nada é permanente, o discípulo desenvolve um desapego natural e se abre para a experiência do momento presente. A contemplação da unidade. Outro gatilho para o despertar é a contemplação da unidade entre todos os seres. Buda ensinava que, ao observar a interconexão de todas as coisas, o discípulo começa a ver além das distinções ilusórias e experimenta uma sensação de unidade com o universo. A prática da autoinvestigação. Buda também incentivava a autoinvestigação, onde o discípulo questiona constantemente a natureza de sua própria identidade. Perguntas como "Quem sou eu?" ajudam a dissolver as falsas identificações e levam o discípulo a uma compreensão direta da verdade. A entrega ao momento presente. Finalmente, Buda enfatizava a importância de se entregar completamente ao momento presente. Ao abandonar todas as preocupações e expectativas, o discípulo encontra um estado de paz profunda, onde o despertar pode ocorrer naturalmente. Esses gatilhos são portas para o estado de presença total, onde a mente está livre para perceber a realidade em sua essência. Buda ensinava que, ao praticar essas reflexões regularmente, o discípulo se tornava mais receptivo à experiência de iluminação, permitindo que o despertar ocorresse de maneira espontânea e natural.
O método da autoinvestigação profunda. Um dos métodos mais eficazes para alcançar a iluminação instantânea, segundo Buda, é a prática da autoinvestigação profunda. Esse método consiste em questionar continuamente a natureza do eu e investigar a origem dos pensamentos e das emoções. Buda explicava que o eu é uma construção mental criada pelo ego e que, ao investigar essa construção, o discípulo pode ver através das ilusões que limitam sua percepção. Para praticar a autoinvestigação profunda, o discípulo começa perguntando-se: quem sou eu? Buda ensinava que essa pergunta não deve ser respondida intelectualmente, mas deve ser sentida e explorada de maneira profunda e sincera. Ao investigar a origem do eu, o discípulo descobre que o ego é apenas uma coleção de pensamentos e memórias, e que a verdadeira essência está além dessas identificações. A autoinvestigação leva o discípulo a um estado de desapego das ilusões do ego, permitindo que ele experimente a verdade diretamente. Buda ensinava que, ao ver além das limitações do ego, o discípulo experimenta um estado de liberdade e paz inigualáveis, onde a iluminação não é mais um ideal distante, mas uma realidade presente e acessível. A prática final do despertar. Para aqueles que estavam prontos para o despertar súbito, Buda compartilhava uma prática final, conhecida como a prática do não apego. Essa prática consiste em soltar todas as identificações, expectativas e preocupações, permitindo que a mente se entregue completamente ao momento presente. Buda ensinava que o não apego é a chave para o despertar, pois permite que o discípulo experimente a realidade sem as barreiras do ego e das ilusões. A prática do não apego começa com a respiração, onde o discípulo se concentra na inspiração e na expiração, soltando qualquer pensamento ou emoção que surja. Buda ensinava que, ao soltar cada pensamento e emoção, o discípulo experimenta um estado de paz profunda, onde a mente se torna clara e receptiva. Esse estado é o terreno fértil para o despertar, onde a mente percebe a verdade sem esforço ou interferência. Ao soltar todas as amarras e se entregar ao momento, o discípulo experimenta a iluminação como uma experiência direta e imediata. Esse estado de ser puro é o objetivo final da jornada espiritual, onde o discípulo se liberta de todas as ilusões e encontra a paz interior. A chave da iluminação instantânea é, assim, o último e mais precioso segredo que Buda compartilhava com seus discípulos mais próximos. Esse ensinamento revelava que o despertar não é um processo linear, mas um estado de receptividade e presença, onde o praticante se liberta do tempo e das limitações da mente. Para aqueles que atingem esse estado, a vida se torna uma expressão de paz e serenidade, onde cada momento é uma oportunidade para experimentar a verdade última e a unidade com o universo. Ao longo dessa jornada pelos 7 segredos que Buda revelou a seus discípulos mais próximos, descobrimos ensinamentos que transcendem o tempo e o espaço. Esses segredos, cuidadosamente preservados e transmitidos, são como chaves para uma transformação interior profunda. Cada um deles representa uma prática que leva o discípulo mais perto da compreensão verdadeira e do despertar espiritual. Integração dos 7 segredos. Os segredos explorados aqui não são independentes. Eles se entrelaçam e se complementam, formando um caminho de autodescoberta e iluminação. A lei do espelho interior ensina a reconhecer o reflexo de nossos pensamentos e emoções, enquanto o código da transmutação mental nos mostra como transformar estados negativos em virtudes. A matriz do tempo sagrado ajuda a alinhar nossas práticas com os ciclos naturais, e o portal da presença total revela o poder da atenção plena em cada momento. Por sua vez, a fórmula da dissolução kármica oferece ferramentas para libertar-se dos padrões passados, permitindo uma nova vida de paz e harmonia. O caminho do vazio criativo ensina que, ao acolher o vazio, descobrimos a plenitude de nossa própria essência. E, finalmente, a chave da iluminação instantânea mostra que o despertar é acessível em um único instante de presença total, revelando a unidade de todas as coisas. Esses segredos, quando integrados, formam um caminho completo
que leva o discípulo da autoobservação ao despertar. Buda ensinava que, ao praticar cada um desses segredos com disciplina e sinceridade, o discípulo experimenta uma transformação duradoura e encontra a verdadeira paz interior. Como aplicar no dia a dia. Para que esses ensinamentos se tornem parte da vida diária, Buda enfatizava a importância da prática constante. Ele ensinava que a jornada espiritual não é um ideal distante, mas uma experiência viva que deve ser cultivada a cada dia. Ao começar com práticas simples como a autoobservação e a respiração consciente, o discípulo começa a perceber mudanças sutis, mas profundas, em sua percepção e em sua maneira de interagir com o mundo. Esses segredos podem ser aplicados em momentos de desafio e em momentos de paz, pois eles são ferramentas para o autodomínio e para o entendimento profundo. Ao incorporar esses ensinamentos na rotina diária, o discípulo transforma cada momento em uma oportunidade para o crescimento e a sabedoria, tornando-se um agente de paz e harmonia no mundo. O compromisso do praticante. Buda sempre ensinava que o despertar é uma escolha que cada indivíduo deve fazer por si mesmo. A prática dos segredos exige comprometimento e disciplina, pois o caminho do autoconhecimento e da iluminação não é um caminho fácil. Ele requer coragem para enfrentar as próprias sombras, humildade para aprender com cada experiência e paciência para cultivar a sabedoria ao longo do tempo. O compromisso do praticante é um compromisso com a própria verdade, com a busca sincera por paz e liberdade interior. Buda explicava que o verdadeiro praticante não busca a perfeição, mas sim a autenticidade, permitindo-se errar e aprender em cada passo da jornada. Esse compromisso é a base para uma vida de significado e serenidade, onde cada ação é uma expressão da essência do ser. Os 7 segredos que Buda revelou aos seus discípulos mais próximos são, em essência, um convite para a jornada da alma. Eles representam um caminho que não leva a um destino fixo, mas a uma constante descoberta de quem somos e do que realmente importa. Buda ensinava que o verdadeiro tesouro da vida é a paz que encontramos dentro de nós mesmos, e que essa paz é a fonte de toda alegria e sabedoria. Ao seguir esses ensinamentos com o coração aberto e a mente desperta, cada um de nós pode descobrir o poder transformador que reside na quietude, na compaixão e na presença. Que esses segredos inspirem aqueles que buscam a verdade e que, em cada passo, encontrem a luz que ilumina o caminho para a liberdade e a paz interior.